Então, voltando aqui para a websérie de conectividade ao MindSphere, hoje nós vamos fazer uma conexão utilizando uma CPU do S7200, usando os novos blocos disponíveis pela Siemens de L-con MQTT. Então, o que é interessante, né? Esses blocos utilizam os blocos de MQTT de uso geral, então eles estão encapsulados dentro desses blocos, porém eles fazem isso de uma maneira muito mais fácil para se conectar ao MindSphere. Então ele é um bloquinho que ele serve tanto para o S7200, desde que, como vocês podem ver aqui, eu esteja na versão de firmware 4.4, porque a gente vai ter que utilizar um DNS Server para fazer essa comunicação. Então eu preciso que ele esteja na versão 4.4. Então para o 1200, caso você tenha uma CPU antiga, é possível fazer o update de firmware, né? Você pode fazer o upgrade de firmware, melhor dizendo. Porém, para usar a CPU na versão 4.4, somente continha portal V16. No S7500, a partir da versão ali a versão de firmware 2.5 ou 2.6, com TIA V15.1 já estaria disponível. Então hoje eu vou fazer com a S7200, por agora ele poder fazer esse tipo de conexão, mas tudo que for feito aqui pode ser replicado para o S7500 também. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é vincular aqui colocar o IP na CPU e colocar também o roteador. Então o roteador vai ser o seu provedor de internet, vai ser a maneira que você vai se comunicar até a internet. No meu caso aqui já é o 92.168.1.371. Depois nós temos também que adicionar aqui servidores NTP. Por quê, né? Todas as mensagens enviadas para a nuvem, elas têm uma estampa de tempo. Então a gente tem que ter algum servidor aí que forneça esse tempo para a gente, né? Essa data e hora para a gente. No meu caso, eu estou usando servidores públicos. Caso vocês tenham um servidor que seja disponibilizado pelo TI da empresa, sem problema nenhum também. E aí, por último, né? Depois de vir aqui, tem uma aba nova aqui que chama Advanced Configuration, onde nela a gente consegue habilitar a parte do DNS. Então, essa que é a grande diferença desse firmware, né? Então tem duas grandes diferenças, que agora o 1200 ele serve também como um OPC Server, então ele pode ser configurado aqui como um OPC UA Server, e também possui agora o DNS Server. Então eu adicionei aqui dois, são os servidores do Google, que são públicos também. Por quê? Quando a gente for se comunicar com a nuvem, eu vou passar o endereço da nuvem, www.minhanuvem.com, e através desse servidor ele consegue resolver esse endereço e obter o IP de conexão. Ah, Matheus, mas a gente não poderia ter feito essa conexão diretamente pelo IP da plataforma do MindSphere? Poderia, porém o MindSphere ele altera o IP dele a cada 3 horas por motivo de segurança. Então a cada 3 horas você teria que vir aqui no programa, alterar novamente esse IP e fazer o download na CPU. Como isso no caso real não é prático, então a gente tem que usar a configuração do DNS. Então, só para iniciar o projeto, o que nós vamos fazer? Feita essa configuração de hardware, então se quiser pode fazer download. Agora a gente vai vir aqui no site do MindSphere ou do IoT Extension, né, que são as duas ferramentas que nós vamos utilizar. Então nós vamos enviar os dados primeiro para o IoT Extension, que vai passar esses dados depois para o MindSphere. Eu vou vir aqui nele, dou um F12 e venho aqui em F12 e venho aqui em Security. Então vou clicar aqui em View Certificate. Então aqui eu consigo ver os certificados que ele utiliza. Venho aqui em Details, ou melhor, clico aqui no certificado que eu quero ver. 2 cliques ou venho aqui em View Certificate. Details, Copy to File. Então vou dar um Next. Next. Posso vir aqui no meu Downloads. A pastinha aqui que eu estou usando. Melhor, vou criar uma pasta nova. Certificados. Clico nela. Eu vou colocar aqui C1. Pode salvar com qualquer nome, porque na hora de importar ele consegue recuperar o nome correto. Então tudo que a gente vai precisar para o MindSphere vai ser esse certificado aqui, que é o Quoveds Root CA2G3. Então posso dar um OK, posso fechar aqui e pronto. Então como é que eu vou importar ele para o meu PLC, né? Então para eu poder importar o meu certificado, eu tenho que vir aqui em Security Settings,
e clicar aqui em Protect this Project. A partir do momento que eu fizer isso, ele vai me pedir um usuário, então o meu usuário vai ser o admin. Eu tenho que colocar um password. E eu tenho que tomar um cuidado, porque quando eu faço isso, eu passo a proteger o meu projeto. E se eu não tiver essa senha e esse usuário, né, se eu não gravar esses dados que eu estou colocando aqui, eu vou perder meu projeto. Porque toda vez que eu for abrir o projeto no Tia Portal, ele vai me pedir esse usuário e senha. Então tem que tomar esse cuidado de não perder esses dados de login. Então, criado essa interface, agora eu venho aqui em Security Features, Certificate Manager. Eu clico aqui nele, venho aqui em Trusted Certificates and Root Certificates, clico no botão direito Import. Então agora a gente vai lá naquela pasta que eu tinha antes e eu importo aqui meu certificado. Então quando eu trago ele aqui, ele já vem com o nome correto, ó, COVID Root Certificate. Agora eu venho aqui, então posso fechar essa área, posso fechar toda essa área aqui na verdade. Venho aqui na minha configuração de hardware, venho aqui na parte de segurança e venho aqui no meu Certificate Manager. Eu vou habilitar agora a opção de Use Global Security Settings, ou seja, eu vou habilitar meu PLC para usar os certificados. Venho aqui na parte de baixo, no Certificates of Partner Device, Add New, clico aqui nos 6 pontinhos e importo meu CoVEDS Root. Pode dar um Enter. A partir de agora eu importei o certificado para o meu PLC. Vou salvar aqui. Então vamos lembrar desse número aqui, esse ID número 3, que depois durante o programa a gente vai ter que adicionar ele também. Então, para que eu consiga agora fazer a parte da engenharia, eu tenho que vir aqui e importar essas bibliotecas que eu baixei do site do suporte da Siemens. Então eu venho em Libraries, Global Libraries, e vou vir aqui em Open Global Library. Então eu vou navegar aqui no meu LMind com MQTT. Eu estou trabalhando na V16. Vou dar aqui um Open e ele vai abrir a biblioteca para mim. A partir desse momento, eu venho aqui nos meus types e eu tenho tanto os blocos quanto os types que eu vou utilizar nesse projeto. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui esses 3 primeiros blocos. Copio eles, faço aqui um drag and drop, ou seja, eu clico e arrasto e solto aqui no meu Program Blocks. Então ele já vai começar a copiar para mim esses blocos. Então ele trouxe aqui os 3 blocos que eu vou utilizar e trouxe também os blocos da biblioteca padrão de MQTT, que como eu disse são encapsuladas nesses blocos aqui que a gente está utilizando. Vou copiar aqui também os types, então eu tenho que copiar todos os meus types. Venho aqui para meus PLCs Data Types e solto eles aqui também. Então trouxe aqui também todos os meus types, da mesma maneira que a gente fez com os blocos. E agora a gente já consegue utilizar a nossa biblioteca. Então, vou fechar essa biblioteca também, já que eu não estou mais utilizando ela. Então agora o que eu tenho aqui, né? Eu tenho aqui um grupo onde eu coloquei um simulador de dados para poder fazer esse vídeo explicativo. E no meu OB1, agora eu vou chamar os outros blocos. Primeiramente, para a gente poder chamar esses blocos, nós temos que criar as DBs que vão povoar, onde eu vou adicionar toda a interface para dar os comandos, tá? Então eu vou adicionar aqui um novo bloco, que é o meu Connection Data, onde eu vou adicionar todas as informações para o meu broker. Então, para isso, como eu já adicionei os types, eu procuro aqui o meu type, que vai chamar MQTT, não, que vai se chamar aqui LMind com MQTT Type User Data. Só dar um Enter, ele já clicou aqui para gente e trouxe todas as informações. Então agora eu vou adicionar aqui o meu ID de comunicação. Então no caso do 1200 eu coloco 0. Depois eu tenho que adicionar também o COM-ID, que é um ID que o bloquinho do TCOM precisa para fazer a comunicação. Eu só estou usando 1, eu vou deixar como 1 mesmo, tá? Agora ali a gente pega o endereço do nosso broker MQTT, então copia ele ali do site do MindSphere,
Só colocar ele entre aspas simples e colocar um ponto final para ele poder reconhecer. Ali a comunicação segura está ativada, né? Porque a gente vai fazer a troca usando o certificado. Então aqui embaixo a gente tem que até colocar o ID do certificado, que é aquele número 3 lá que a gente tinha visto. Então, no nome de usuário, é só pegar ali no meu tenant. Então, é justamente aquela parte ali que eu estou selecionando, antes do MCT IoT Extension.eu. E aí eu coloco ele barra o meu nome de usuário. Então, no meu caso ali, Matheus Gouveia. E embaixo a senha que eu utilizo para fazer o acesso. Então, eu coloco ali a minha senha. E ali no meu device name agora, quando a gente fizer a conexão, né, com o Mindsphere, ele vai justamente criar um dispositivo utilizando esse nome. Então eu vou ter ali Simatic S7, no meu caso eu tenho uma CPU 1215, eu vou acabar colocando o 1215 para ficar mais fácil. E aí o tipo de dispositivo, então ele tem ali um nome padrão, no meu caso aqui eu quero colocar que é um tipo S7200 Simatic Device, então fica mais fácil de eu reconhecer. E aí a qualidade de publicação eu vou colocar ali um nos dois, que para mim já vai estar excelente. Então agora eu vou adicionar mais uma DB, que vai ser a minha DB de controle diagnóstico. Então ela que vai dar os meus comandos. Então vou dar Ctrl N Diagnostics, que é onde eu vou dar os meus controles e também vou fazer os diagnósticos de conexão. Então agora que a gente já terminou de criar todas as nossas tags ali de comando, só adicionar aqui no Periodic Message Interval. Então quando eu posso configurar ele para um envio cíclico de mensagens, tá? Então configurar o tempo de envio, no meu caso que eu coloquei 10 segundos. E aí a gente pode fechar, e agora a gente vai criar mais uma DB, que é o Mindsphere Data, uma DB global também. Então a primeira vai ser o meu Mindsphere Data String. Uma W string. Aí procura aqui o tipo da variável. Mindsphere Message. Beleza. Topic Message. E aqui 3250. Então vamos limitar ela ali em 3250. Pode fechar, salva aqui o projeto. Pode fechar aqui também. Agora para a nossa próxima DB, a gente vai ter que usar um artifício aqui que vai ser o seguinte. A gente vai querer utilizar diversos data points. O que seriam esses data points? Seriam justamente as informações das variáveis que a gente gostaria de enviar. Então eu vou criar uma constante aqui, colocar o valor dela aqui no meu caso de 2. Por que eu estou usando isso? Porque se eu quiser escalar meu programa depois, usar mais variáveis, no meu caso aqui é um exemplo, só estou usando 2 variáveis, mas se eu quisesse escalar isso, eu vou mexer muito menos no meu programa utilizando essa constante mais para frente. Só para facilitar, vou dar um Ctrl C aqui no nome dela. Posso vir aqui agora e adicionar a minha nova DB. Então vai ser a minha Mindsphere Data Points. Posso dar um OK. E agora eu vou adicionar um vetor Data Points, que vai ser aqui o meu array. Só que ele vai de 1, né? Então o inicial dele tem que ser o 1. Então vou colocar aqui até o máximo de data points. Só vou adicionar aqui. E tem que selecionar o tipo de variável, que vai ser o meu, aqui o meu Mindsphere Data Point. Vou dar um OK. E ele trouxe aqui para mim 2 variáveis. Então olha que interessante, ele me traz aqui essa estrutura, né? Então nessa estrutura ele me traz aqui o meu asset. Então quem é meu asset? É o meu motor, é minha válvula, seria aquele equipamento, seria aquele componente em si que eu estou analisando.
O type seria qual é a variável dele. Então, por exemplo, eu estou vendo a minha válvula, mas eu quero ver o número de vezes que ela foi acionada. Então, eu venho aqui e venho escrevendo. Então, no meu caso aqui vai ser válvula. E aqui vai ser contador atuação. Vamos colocar só contador para facilitar. Então, contador. E a unidade vai ser aqui o meu unit. Ou seja, né, o número de vezes. E a minha segunda variável vai ser também da minha válvula. Então, o que é interessante de notar aqui é, se eu colocar o mesmo nome, ele vai agrupar esses dados juntos. Se eu colocasse aqui um nome diferente, por exemplo, aqui em cima é minha válvula, aqui embaixo é meu motor. Então, lá no MindSphere ele vai separar isso como dois componentes diferentes. Então, tem que tomar esse cuidado. Se você quer agrupar os dados, manter o nome comum. Se você quer eles mostrados de maneira diferente lá em cima, a gente tem que separar com nomes diferentes. Então, o primeiro foi o contador de atuação da minha válvula, o segundo vai ser a minha pressão da minha válvula. Então, uma válvula hidráulica, e aqui a unidade vai ser o bar. Ou seja, já configurei aqui justamente as informações das minhas variáveis. Então, também posso fechar. E por último, nós temos que criar aqui a DB, uma DB de instância do nosso bloco do LMQTT, que os blocos ali acabam chamando. Justamente esse cara aqui. Vou até botar um client para ficar mais fácil. E vou dar um OK. Aí ele já criou com todas as informações aqui e tudo mais. Aí o que eu tenho que fazer agora? Instanciar meu bloco do LMind com MQTT. Vou dar um OK. Então agora eu tenho que abastecer o meu bloco, né? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui no meu Control Diagnostics. Então eu vou dividir aqui a minha tela. E MDB Control Diagnostics, eu vou abastecer meu bloco. Então, connect a tag que realiza a conexão. Send message data once, quer dizer que ele envia o dado uma única vez. Então, ele tira uma foto ali do que está acontecendo e envia o dado uma única vez. Eu tenho a opção de enviar os dados periodicamente. Então, ele vai começar, se eu setar essa tag 1, ele começa a enviar os dados, né? Ele começa a aquisitar e enviar os dados nesse tempo que eu configurei aqui no meu Periodic Message Interval. Então, meu Open Command Shell, que eu vi ali que estava como um tempo anteriormente, mas na verdade é um booleano. Se eu setar essa tag, eu consigo habilitar um Command Shell lá no meu IoT Extension para poder enviar mensagens de volta para o meu PLC. Então, lembrando que a gente tem aqui as funções de Publish e Subscriber. Eu consigo realmente, habilitando essa tag, eu consigo habilitar um painelzinho lá para enviar dados aqui e fazer esse teste. Então, realmente aqui terminado de... Opa! Tag de erro. Maravilha. Vou fechar aqui. Nesse caso aqui eu tenho que pegar aqui meu MindSphere Data String, a mensagem recebida, então agora os meus parâmetros, fecha aqui. Posso puxar aqui já também a instância aqui do meu MQTT Client. E agora só preciso da minha Connection Data. E pronto. Está alimentado o meu bloco. Agora eu tenho que chamar o meu outro bloco, que é o meu MindSphere Data String Collector, que esse cara é onde eu vou vincular as variáveis que eu realmente quero enviar para ele. Então o que vocês podem ver aqui? Ele, por default, ele é feito para até 50 variáveis. Então, se precisar enviar mais do que 50 variáveis, tem que ajustar aqui internamente no bloco. Tem que ajustar lá também aquela constante que a gente criou. E no meu caso, como eu só vou usar duas variáveis, eu vou pegar as outras que eu não vou usar e vou escrever nela aqui null, para que ele desconsidere elas na hora que ele varrer. Agora eu venho aqui no meu Control Diagnostics.
o meu DataString collector, as informações referentes a ele, e também vou alimentar o meu bloco. Então vem aqui no Dani, error ID, vou dar aqui, cadê? Então aqui eu também vou usar o meu MindSphere DataString, então eu posso pegar aqui, dar um Ctrl C, Ctrl V. E aqui no meu Data Point Definition é aquele vetor que a gente criou aqui nos nossos Data Points. Eu só abasteço ele aqui. Então está abastecido. E agora nos valores, como é que vai ser? Eu tenho uma DB já preparada aqui, onde estão os dados que eu gostaria de enviar para a minha plataforma de cloud. Então vai ser esse contador aqui de acionamento da minha válvula. Então vou colocar ele aqui. E aqui vai ser a minha pressão do meu acionador hidráulico, dessa válvula. Então feito isso, está terminada a parametrização. Então, basicamente esse bloco aqui, ele que vai formatar o nosso payload para ser enviado para o MindSphere. Então o payload é toda a informação da mensagem, né? Quando a gente tem ali o MQTT, que vai ser enviada. Então, como já está tudo parametrizado, eu vou fazer aqui o download. Terminei aqui o download do PLC. Então, terminado o meu download, posso vir aqui online só para monitorar as minhas variáveis, ver se está tudo ok. Então, já está tudo ok ali, beleza. Salvar. E agora eu vou vir aqui no meu IoT Extension, aqui no meu Device Management, Devices, All Devices, e quando eu terminar de criar o meu dispositivo, ele vai aparecer aqui. Então eu vou vir aqui, vou dar um Connect, e aí eu tenho um feedback aqui que a conexão foi estabelecida, ou seja, ele já conseguiu se conectar com o dispositivo. E agora eu vou vir aqui no Send Message Periodically e vou dar também um True nele para ele começar a enviar mensagem permanentemente. Então, eu estou na tela aqui, né, do dispositivo. Quando eu dou um Reload, eu já vejo que o meu dispositivo foi criado aqui da mesma maneira, né, com aqueles dados que eu inputei antes na minha DB. Então, agora eu tenho que entrar aqui, vir aqui no meu Required Interval, clicar para editar e colocar, por exemplo, 1. Dou um salvar aqui. Pronto, meu dispositivo agora já está online trocando dados aqui o tempo todo. Então, o que eu tenho que fazer, né, para poder levar esses dados agora para o MindSphere aqui, só para a gente terminar nessa mesma tela. Eu venho aqui e adiciono ele a um grupo. Então, eu vou botar aqui no grupo do Matheus e dou um assign. Então, para poder criar esse grupo, eu só teria que vir aqui no lado, Groups, na abinha do Groups aqui, criar um grupo para poder adicionar meu dispositivo. Então ele trouxe aqui para mim todas as informações que eu inputei naquela DB. E se eu vier aqui em Measurements, eu consigo inclusive visualizar os dados que ele está enviando. Então é possível ver aqui do lado, vou aumentar um pouquinho o zoom, ó. O dado como ele está oscilando no tempo, está em tempo real ali. Então conforme ele vai mandando eu consigo visualizar. Então é só para ter uma ideia realmente se meu dado está chegando ou não, né? Como se fosse um aferidor aqui de dados. O que a gente vai fazer agora? Vou voltar aqui no meu TIA Portal e tem um outro campo interessante que é esse campo aqui do Open Command Shell. Então, quando eu dou passar ele para True aqui, olha o que acontece. A partir de agora eu tenho aqui em cima, só vou atualizar o dispositivo saindo e clicando de novo. A partir de agora eu venho aqui e eu tenho um cara chamado Command Shell, que ele me permite enviar mensagens para o meu dispositivo. Então aqui é o shell, e ele me permite enviar mensagens para o meu dispositivo. Então aqui, ó, teste1, vou escrever com com underline, teste1 shell. Então vou dar aqui um execute e ele vai mandar aqui para mim. Então eu venho aqui na minha DB MindSphere Data e eu consigo vir aqui online nela e ver justamente a mensagem que eu enviei. Então tem aqui, ó, o tipo de comando, né, de envio,
Eu tenho aqui a macro que ele usou, né, o template que ele usou, o nome do dispositivo que enviou a mensagem, né, para qual a mensagem foi enviada, e eu tenho aqui o meu test1_shell. Então, se eu vier aqui colocar o meu test2 e dar um execute, ao mesmo tempo eu venho aqui no Tia Portal e já tenho aqui atualizado. Então eu consigo testar, né, eu consigo validar tanto a parte do publisher quanto da parte do subscribe. Então agora eu estou aqui na tela inicial do Mindsphere, e a primeira coisa que eu vou ter que fazer é ir no meu Asset Manager e criar o meu novo asset agora que eu vou começar a enviar os meus dados. Então eu vou vir aqui no meu Aspects e vou criar um aspect novo. Então eu vou dar um nome para ele. Então esse aspect vai ser aqui websérie Mindsphere, e eu vou adicionar duas variáveis a ele. Então essas duas variáveis são aquelas mesmas variáveis que eu criei. Os nomes aqui não precisam ser os mesmos, tá? Porém, então, por exemplo, contador de atuação. Porém, os tipos de variáveis têm que ser idênticos e as unidades também. Então, eu tenho que vir aqui e escrever unit. Aí eu adiciono mais uma variável. Opa, aqui então eu não posso ter o nome separado, não posso usar espaço, ou tenho que usar um underline. Vou colocar um underline aqui. E no meu caso aqui de baixo vai ser minha pressão da válvula. E aí novamente eu tenho que colocar aqui um double. E aqui também selecionar o bar como unidade. Então, qual cuidado tem que ser tomado aqui? Esse tipo, o meu aspect, ele pode ser editado para adicionar novas variáveis depois, porém ele não pode ser editado para excluir as variáveis já existentes. Então, gasta um tempo pensando em qual é o nome da variável correto, qual é o tipo de variável, qual a unidade certinha, porque uma vez que você salvou ele, não é possível alterar. Só adicionar variáveis, mas não alterar as existentes. Então, tem que tomar esse cuidado. Então, o type agora, né, já criado meu aspect, eu vou criar meu type. É como se meu type ele fosse uma máquina qualquer que eu gostaria aqui de adicionar esse tipo de variável que eu criei. Então, pensa ali que eu tenho uma máquina, eu tenho diversas máquinas com válvulas e motores, e aí agora eu vou consumir esses aspects que eu criei, né, que são um tipo de variável, dentro aqui do meu basic aspect. Então, eu vou criar aqui um type e eu vou chamar ele de na minha máquina, máquina exemplo websérie. E aí eu adiciono os aspects que eu desejo utilizar. No meu caso aqui, somente o aspect ali que eu criei da websérie Mindsphere. Vocês vão ver que aqui, ó, ele já trouxe as duas variáveis que eu tinha criado. Então, vou dar um save. Então, ele já abriu aqui direto nos meus dispositivos. Então, eu vou vir aqui, ó, eu percebo que tem um asset novo, que é o Simatic S71215. Então, o que eu vou fazer com ele, né? Eu vou, primeiramente, selecioná-lo. Então, ele é criado automaticamente quando você embarca o dispositivo. Eu vou mover esse asset e seleciono só o Matheus Gouveia e vou dar accept. Então, eu tenho aqui o meu dispositivo. Eu vou vir na setinha de mais e adicionar um child asset, que vai ser justamente aquela máquina lá, aquele type que eu já criei, né? Então, o meu type máquina exemplo. Então, vou dar o meu create. Venho aqui, coloco máquina exemplo. Poderia adicionar uma descrição, adicionar a localização aqui dela, né, para ficar fácil de achar. No meu caso aqui, não vou preencher mais nada para ganhar tempo, vou dar um save. Então, a partir de agora, o meu dispositivo ele já está criado, já está aqui fácil de localizar. Como que eu vou pegar os dados que estão vindo do IoT Extension para ele? É muito simples, eu venho aqui no meu IoT Extension. Então agora eu consigo ir no meu Device Mapping e começar realmente a pegar esses dados para poder armazená-los dentro do Mindsphere. Então essa que vai ser a grande diferença. Aqui meus dados eles são simplesmente visualizados, né? Consigo fazer testes,
mas eu não estou armazenando esses dados para poder historiar e reaproveitar. Então do lado esquerdo eu vim aqui no grupo do meu grupo que eu adicionei meu dispositivo, selecionei ele. Do lado direito estou na minha conta do Mindsphere, que está vinculada aqui também. E eu consigo selecionar agora o dispositivo que está criado lá dentro do Mindsphere, junto com a máquina que eu acabei de criar como Child Asset. Então seleciono ele, seleciono os dois aqui e adiciono um Edge Mapping. Então agora eu vou fazer um depar aqui. Então eu seleciono como a variável está, né? Então está dentro lá do meu asset válvula, eu quero pegar a pressão. Do meu lado aqui do meu target, eu seleciono a minha máquina, né, que é a minha Web Série Mindsphere, e eu tenho as variáveis também, então no meu caso aqui pressão válvula. Como as duas unidades bateram, eu consigo adicionar esse mapeamento, né, fazer esse mapeamento de uma variável para outra. Aí eu venho aqui, clico novamente e seleciono a segunda variável, agora o meu contador de atuação, e dou um Edge. E no caso, se eu quisesse reutilizar isso no futuro, eu poderia clicar aqui e salvar como um template, para que no futuro eu só realmente reutilize esse trabalho que eu já fiz. Então cliquei em Commit Changes, ele me aparece aqui um preview do que eu fiz, eu dou um Apply, eu posso ver que agora ó, o mapping está ativo, ou seja, todas as variáveis que eu estou aquisitando aqui estão sendo agora transferidas para o Mindsphere. Então agora eu posso vir aqui num aplicativo meu qualquer, por exemplo, o Fleet Manager, e monitorar esses dados. Então, ó, abriu aqui o Fleet Manager, eu vou clicar aqui nos Aspects e eu vou procurar aqui nesse lado esquerdo a minha máquina. Então, eu clico na setinha para descer um nível, achei aqui a minha Simatic 1215, então consigo ver aqui o status dela. Então dá para ver que o online status está true, ou seja, minha máquina está conectada. Clico aqui na minha máquina exemplo. Então, passou aqui um tempinho, tá? Então esse processo ele não é instantâneo. A partir do momento que você faz o mapping, os dados começam a ser guardados, mas ele leva um tempinho até realmente fazer esse processo. Então a partir de agora eu já consigo ver as minhas variáveis. Então é interessante que eu consigo vir aqui e ver que essas variáveis elas têm um valor no tempo. Então elas não têm simplesmente um valor, eu consigo ter todo o histórico aqui dela, pegando aqui o timestamp, e conforme vai passando elas vão sendo publicadas e atualizadas. E agora com esse dado dentro do Mindsphere eu realmente consigo utilizar ele em qualquer aplicativo que eu queira. Então tornando aí, abrindo um mundo de possibilidades para mim.